Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta sexta-feira, hoje dia 7 de agosto de 2020, sextou, né? Direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Estamos gravando o programa no final da tarde desta sexta-feira, programa atualizadíssimo e entrando no ar agora às 21 horas. Também pela internet, através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, CDN TV e DSI TV. Também através do nosso site valetvplay.com e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você poder curtir, compartilhar e comentar. Em breve, memes do Paulo Daniel também no nosso TikTok. Evidentemente, temos que ter um TikTok. E Paulo Daniel, né? E China, tudo a ver. A gente está numa bancada novamente muito especial, uma bancada mais leve, descontraída, para dar uma paz nessa semana que foi tão turbulenta. Explosões fantásticas no Líbano, em Brasília, em Novo Hamburgo, e a gente aí tentando entender tudo o que está acontecendo. Vamos tentar traduzir este momento para o nosso telespectador da forma tão irreverente quanto seja possível, com homens sérios, como o doutor Henrique Abel, como o doutorando Rodrigo Santos e como o não doutor Paulo Daniel Spolier. Espero que não te sinta desprestigiado por isso. Muito boa noite, Paulo Daniel. De forma alguma, boa noite, pessoal. De forma alguma, eu me sinto privilegiado em estar no meio desses senhores doutores, o Henrique Abel já um doutor, o Rodrigo dos Santos, que nós estamos tirando ele, né, de um doutorado para vir... Não, o Rodrigo é brabo, né, tia? Os caras tiraram o cara... Mas é o teu prestígio, Paulo Daniel, é o teu prestígio. Escrita de uma tese para vir conversar conosco aqui. Tu vê que a gente está bem, né, bicho? Nós estamos muito bem na parada. Como é que vocês estão aí? Eu estou aqui... né? Tava falando antes aqui que eu estou aqui tomando água com o meu Spider Minion, né? Que é um Minion que ele não se acha Minion, ou ele se arrependeu de em quem ele votou, né? E botou essa roupinha aqui de Spider-Man, né? Tá bom, tá bom. E tu bebendo no Spider Minion. Ô, Paulo, Spider Minion. Paulo, eu tava meio preocupado, assim, meio de saco cheio com tudo isso. Eu disse assim, vamos convidar uma bancada bacana para ver se a gente tira a Vale TV do ar de uma vez. Aí pensei o primeiro nome que veio na cabeça foi tu, Paulo Daniel. Para tirar a TV do ar. Ajudar nessa tarefa anarquista. Só para tirar a TV do ar, só se nós todos conseguíssemos um emprego de estivador em Itajaí. No Porto de Itajaí. Eu acho que é o futuro, eu já estou indo, né? Estou abandonando o magistério. Né? A patroa e as crianças. Eu, a patroa e as crianças. A mulher não quer ir. Eu disse para ela, não, vamos lá, vamos encher a Belina e vamos embora. Encher a Belina e vamos transferir para lá. Arrumei um emprego no Porto, só carregar fardo. Quer ver eu te deixar sério nessa fala, Paulo Daniel? Diga. Terminar com a tua farra? Meu Deus. Estamos chegando a 100 mil mortos pela Covid, Paulo. Estamos. Vamos conversar sobre isso também. É um assunto que mais do que qualquer coisa nos tira do prumo. Pensar nesse número absurdo. Muito boa noite, doutorando Rodrigo Santos. Seja sempre bem-vindo à nossa Vale TV, à nossa Estação Hamburgo. Tua câmera está um pouco abaixo, Rodrigo. Dá uma baixadinha nela. Isso aí. Agora estamos te vendo bem melhor. Eu não sou muito bom com essas coisas de tecnologia, tá, gente? Sou meio arcaico, assim, mas a gente vai aprendendo. Tu tá escrevendo como a tua tese, doutor? Caneta tinteiro. Não, tô fazendo aqui uns pergaminhos, sabe? Umas coisas meio egípcias, mas eu só não tô entendendo o que tá escrito aqui, mas tudo bem. Que maravilha. Tá quase aí, Rodrigo. Se tu precisares de um mata-borrão, eu tenho um aqui em casa. Aliás, o mata-borrão causou uma briga em dois irmãos, lá vem história, né? Em dois irmãos lá no início do século XX, entre um professor e um pastor, que dividiu a comunidade lá no meio, entre os luteranos e o Sínodo de Missouri, e teve até a intervenção de um certo Borges de Medeiros na história, né? Começou com o mata-borrão, que o pastor atirou na cabeça do professor. Bem legal isso, né? Coisa super pacífica, assim. O pessoal era tri de boa, já naquela época, vibe
perfeito, assim, né? Nós tínhamos um professor no 25 de julho que atirava giz. E um dado momento, ele era professor no 25 e no Pasqualini. Estou impedido de dar o nome dele aqui porque é maldade. Porque foi feia coisa, não foi nada engraçado. Assim, a cena pode parecer engraçada, mas não foi. E na sala de aula ele jogou, não foi na minha sala, mas a gente conhecia o garoto que sofreu ou que provocou a chamada de atenção do professor. O professor, já cansado de jogar giz na figura, ele jogou um apagador aqui no rapaz. O rapaz estava virado para trás na última cadeira, claro, da turma do fundão, e o cara foi para trás, machucou a mandíbula, foi um horror, sangueira, quase que a coisa foi muito mais grave. Então, cuidado ao provocar mesmo, professores. Né? É verdade. Cuidado ao provocar professores. Pode contar essa história para os teus alunos, Paulo. Não, é só ele fazer essa cara para os alunos que já foi perfeito. Me lembrou a cara do Michael no Grenal agora, de quarta-feira. Não sei se tu quer falar sobre isso, Paulo Daniel. Vamos receber Henrique Abel primeiro aí. Muito boa noite, doutor Henrique Abel. Que bom estar contigo. Boa noite, Rodrigo. Da mesma forma, um prazer estar aqui novamente na bancada virtual da Estação Hamburgo e na companhia dos amigos. É sempre uma satisfação. Sabe que eu sempre ficava um pouco constrangido de te convidar para esses programas mais alternativos, vamos chamar assim, mas depois do Soma de Ideias eu me sinto liberado. Imagina, eu me sinto super à vontade fora do ambiente mais formal. E falando... Mas tá aí o doutor sentado na sua cadeira, no seu gabinete, no seu escritório de advocacia, né, doutor Henrique? Gabinete do doutor Calegari. Calegari, que era um professor da Unicinos, né? Não sei se teve aula com ele. Sim, eu tive aula com ele, excelente professor, e sempre, apesar de ser um fã do clássico filme do expressionismo alemão, eu sempre tive a bondade de não fazer essa piada para ele, até porque ele já deve ter ouvido essa piada umas 412 vezes ao longo da carreira dele. Mas que talvez fizesse jus ao professor, né? Que era um homem muito sério, né? Muito sério, mas excelente professor. Foi meu professor na Unicinos, depois de novo numa pós-graduação na Escola da Júris. Excelente professor. É um homem aí, de um jurista de projeção nacional. Mas eu sempre me contive de não fazer a piada do gabinete do Dr. Calegari. Mas deve ser muito legal de trabalhar no gabinete dele, né? Eu ia botar no currículo ali, o local onde eu trabalhei, ia botar uma fotinha da capa do filme ali. Não sei se vocês lembram do filme, tinha o sonâmbulo César, que matava as pessoas. Eu sou muito fã daquele filme. Eu acho já esteve no Fantasnoia, não? Ainda não, mas é uma baita sugestão. Baita pauta, hein? Baita pauta. É uma baita peça. Ô, doutor Henrique, eu sei que o senhor é um gremista não praticante, né? Eu sou um acompanhante amador do futebol. Assim, eu tenho uma relação assim bastante... um certo afastamento. Eu curto olhar de vez em quando tem um jogo assim que tem mais expectativa, mas eu nunca estou por dentro de tabelas de campeonato, escalações, quem está lesionado, quem não está, quantos cartões tem cada jogador, quantas propostas para ser adquirido por time europeu tem. Eu não acompanho muito. Mas tu deve ter visto, por exemplo, a torcida efusiva do Internacional no jogo anterior, quando foi no estádio Centenário, lá em Caxias do Sul. Eu não acompanhei muito. O que eu achei esquisito é que na véspera desse último Grenal de quarta-feira eu estava voltando de Porto Alegre, ali no começo da noite, e eu vi o pessoal, né, os comentaristas da rádio, muito animados, dizendo que havia um favoritismo significativo por parte do Internacional, e eu fiquei me perguntando, não vou contestar, porque afinal eu sou, né, eu não tenho domínio, não tenho know-how desse assunto, não sou expert, eles são os experts, devem saber o que estão falando, mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. E dito e feito, depois veio a se comprovar que às vezes os experts rigorosamente não sabem do que estão falando. Para te ver como tu pode palpitar nisso também, doutor, tá tudo certo, não precisa ser expert, não. Né, Paulo Daniel? Mas o doutor Henrique, eu estava falando que lá em Caxias do Sul, eles botaram telões, o mando era do Inter, o estádio foi do Caxias que não puderam jogar em Porto Alegre, eles botaram telões mostrando a torcida, para parecer que tinha muita gente assim, no estádio. Mas o mais bonito foram as vozes que saíam de alto-falantes dos torcedores, né?
Eu nunca vi a torcida do Inter cantar tanto ao longo do jogo quanto naquele jogo, viu? Foi impressionante, incansáveis, foi bonito, emocionante. O que deu foi de problema, assim, porque o Inter acabou perdendo a partida de novo. E o que aconteceu foi na saída do campo, vários televisores e telões foram para o portão 8 para reclamar. Eu só imagino depois o bar cheio de televisão bebendo. Não sei o que, não dá mais. As TV choramingando e se encaixaçando. Ô, Paulo Daniel, tu não gosta muito... Uma Telefunken, uma Telefunken 17 polegadas, preto e branco, lá no canto, assim... No meu tempo, o Figueiredo tinha dado conta desse jogo. Ai, que maravilha. Diz que Moisés abriu o mar vermelho para que Isaac passasse, Paulo Daniel. Foi tá bíblico hoje, o jogo da última quarta-feira. Tu não gosta muito de futebol, né, Paulo? Não sou muito mesmo, não sou muito ligado. Sou colorado, mas assim, também não praticante, não sei escalação de time e tal. Gosto de zoar, mas num Gosta grupo... de ser zoado também, Paulo? Aceito, né, cara? Aceito, é isso. É da prática, coisas que a gente aprende na vida, né? O retorno é obrigatório. O plantio é livre, a colheita é obrigatória, então não adianta, né? Isso é uma coisa que eu levo, por exemplo, com os alunos. Eu sou muito de tirar sarro dos caras, brinco e tal, e tomo o retorno também, né? Que triste gente que não sabe brincar, né? Que triste gente que não sabe brincar, tirar flauta. Cara, é muito... Né? Eu brinco sempre que o Carlinhos Mosman sempre conta uma história, o queridão do Carlinhos Mosman, sempre conta uma história que um dia eles discutindo alguma coisa, e o cara disse para ele assim, mas o fulano é um homem muito sério. O Carlinhos parou, olhou, pensou, assim, é verdade, ele não ri muito. Porque as pessoas confundem isso de ser uma seriedade, né? Uma questão de caráter, com não rir, com não achar graça, com não brincar. Meu Deus do céu, é uma perda de tempo, né? A quantidade de vida que tu deixa de viver por estar essa seriedade implícita. Tem momentos, é claro, né? Tem momentos, né? Mas isso antigamente me parecia pior, hein, Paulo? Que as pessoas antigamente eram muito sérias em casa, com a família, sobretudo, e com os amigos, nos encontros, no café, era um sarrismo só uns com os outros, assim. Brincadeira, sacanagem um pro outro e tal. Sim, mas em casa, nossa, aquela coisa muito séria e tal. E... Posso perder o controle, né? Exatamente. A regeira, né? Não é uma coisa, tu não tá educando, tu tá adestrando. Mas é verdade, tu adestra ali, tu perdeu o controle, o bicho sai correndo. Né? Tu não está educando as tuas crianças, né? Isso é uma coisa interessante. Eu tive muita sorte que o meu pai, não sei se tu não chegasse a conhecer o meu pai, mas o meu pai era o chefe da quadrilha, né? Era aquele cara que onde ele estava não tinha tempo ruim, estava todo mundo dando risada e também ensinou a gente essa coisa de mão dupla, né? Tipo, um cara com um nariz desse aqui, cara, tu vai ser sempre motivo de piada. Então, aceita porque pega o menos no pé, aprenda a revidar com classe, é isso. Né? Ô, Rodrigo, gosta de futebol, é não praticante ou nem adepto? Eu gosto, né? Sou gremista, mas estou bem por fora, assim, também, né? Dos Paranauê, como é que tá ultimamente, até por causa dessa coisa toda da pandemia e tudo, e esse tempo do futebol mais parado, assim, agora, com essa retomada, acabei não acompanhando muito, mas, né, de vez em quando a gente acaba sabendo de alguma coisa. Eu fiquei sabendo que o Grêmio ganhou porque alguns televisores se quebraram aqui quase perto de casa, né? Era um griteiro, assim, abismal, mas... Tá bom. Cara, o foguetório aqui em Voti foi algo, assim. Meu Deus, as pessoas têm que extravasar algo. Parecia Dresden do Campeonato Gaúcho, tá valendo, né? Mas Rodrigo, isso se explica em certo grau. O que acho insano é que a gente ontem estava discutindo volta ou não volta, né? E parece que o futebol deu certo. Apesar de tudo, nós não tivemos casos, pelo menos com o protocolo da Federação Gaúcha de Futebol, não tivemos nenhum caso, teoricamente, pós-jogo, coisa que o valha. Agora eu quero ver cruzar o Brasil, né? Esse fim de semana começa o Campeonato Brasileiro e tu não tem como não viajar de uma ponta a outra desse país continental, né? Pegar aeroporto, avião, dormir em hotéis que sabe-se lá se estão sendo
realmente muito bem higienizados, né? Aí há vários pontos de interrogação que vem pela frente, né? Temerário, sim, né, Paulo? Exato. Vamos falar de pandemia? Temos, né? Falando sério de pandemia, né? 100 mil mortos, a gente sabia que esse número ia acontecer, mas a gente esperava que fosse talvez acelerar um pouco mais, que a gente não está enxergando os últimos meses, a média continua muito alta, né? Um amigo ontem compartilhou, e quero provocar vocês nesse sentido, compartilhou com a gente os números da ARPEN, né, da Associação dos Registradores, né, dos registros civis, dos registros das pessoas naturais, né, que dava conta dos óbitos, e aí o gráfico que ele queria mostrar é que nenhum dia morreu mais de 1.000 pessoas por dia, segundo o gráfico do APEN, que aquilo ali, então, justificaria que os dados que a mídia, né, a grande mídia, a extrema imprensa, como diria Paulo Daniel, ela está enganando os números. E aí eu mostrei para ele que tem uma setinha do lado, que tu clica ali e mostra a quantidade por data do registro do óbito, que aí o número fecha quase igual. No final de julho, ali, 86 mil. Olhei para Novo Hamburgo, 99 mortes. A gente está com a nossa média com rapidez na organização, na digitalização disso. E embaixo tem um arrazoado, onde explica que os dados podem demorar 2 dias para uma coisa, depois mais 5 para outra, depois mais 8 para outra. Então pode dar um atraso de 15 dias ali. É possível que nessa altura do campeonato ainda tenha gente negando a gravidade dessa doença, senhores? Com certeza. É o que mais se escuta pelas ruas. É algo estarrecedor, assim. Por um lado, eu compreendo o desespero de quem tem a sua sobrevivência, o seu trabalho ameaçado. É completamente legítima essa pauta, mas, por outro, essa pauta não justifica uma abertura, né? Há de se haver aí, há de se haver é ótimo, mas há de se encontrar um meio termo para isso. E quem deveria tomar as rédeas para encontrar isso aí seriam os governos. E o que a gente percebe é que não existe. Não existe. A gente não teve... teve o auxílio de R$600. Mas, cara, pensa comigo, para um cara que tem um pequeno comércio, para o cara que tem uma loja de roupas, o que esse cara está tendo de auxílio? Foram liberados R$1 trilhão para os bancos, e eu repito isso toda vez que eu venho aqui. E para onde foi esse dinheiro? Para abrir empréstimos ao comércio? A que padrão de juros se esse dinheiro não está chegando na ponta? Se tem R$1 trilhão de reais para salvar o mercado financeiro, por que esse dinheiro não foi repassado para o pequeno comércio, né? Para realmente quem está precisando em loco? Né, quem tem urgência para isso. Então, a gente escuta muito disso ainda, minimizando. Então, assim, ao invés de... Isso é uma questão muito problemática das pessoas, que ao invés de tu ir para frente e dizer assim, e aí, o que vão fazer? Tu nega o que está acontecendo. E tu pede liberação. Nós estamos num platô. Nós chegamos no platô, está estabilizado. Cara, está estabilizado com 1.200 mortos por dia. Em nenhum lugar do mundo isso ficou estabilizado nesse padrão. E não para, e não desce. O Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui onde a gente está discutindo, está chegando para a gente aqui discussão de volta às aulas e tal, a gente está em bandeira vermelha nacional e subindo. E aí eu pergunto, quem vai se responsabilizar por isso? O governo federal já passou... Né, já não se omitiu, porque essa história de que o STF disse que são os estados que têm que tomar conta. Não, o STF também deu autonomia para os estados para também fazerem a gestão. Me corrija, Henrique, se eu estou errado. Mas o que o STF colocou foi... o Henrique na última vez falou em poderes concorrentes, né? Exatamente, partilhar essa gestão. E agora o governo do estado está abrindo para... Desculpa te interromper, Paulo. O STF apenas disse que a Constituição diz aquilo que a Constituição expressamente diz, que é uma competência concorrente.
Então, claro, existe uma competência do município, existe competência dos estados, sem prejuízo, não é como, já que os governadores e os prefeitos vão assumir essa bronca, o governo federal, então, vai tratar de liberar algumas verbas, mas, de resto, a gente lava as mãos e não vai haver uma política nacional. Eu acho que não existe outro país, nenhuma outra grande economia do mundo, além do Brasil, que até essa altura do campeonato, estamos em agosto, e não tem um plano nacional de gestão da crise da pandemia. Isso é uma coisa kafkiana. É algo impressionante, é impensável que isso aconteça, é dantesco. Então, assim, e o governo do estado, por sua vez, está passando essa autonomia para os municípios, passando essa bola para os municípios, onde a pressão das entidades classistas, do comércio, é muito maior. Quem trabalha com serviço público, por exemplo, sabe muito bem que quando tu tem, por exemplo, patrimônio histórico, vamos colocar algo que é da minha alçada, quando tu tem, por exemplo, Hamburgo Velho com um tombamento federal, isso dá uma proteção para a gente que tem que fazer essas lides de proteção no município muito grande. Por quê? Porque tu não tem a fungada no cangote do poder constituído municipalmente. As pessoas não estão te cobrando. Por quê? Porque tu tem um respaldo federal. Tu vai ter um respaldo estadual. Cara, quando cair isso definitivamente no colo dos municípios, a gente pode esperar o pior. E a pressão está do teu lado, está do teu cangote mesmo, pertinho de ti. Nós temos eleição, no meio de uma eleição municipal, cara. Perfeito. Paralelo a isso, o que a gente vê é a tentativa desesperada de sumir com o vírus, de alguma forma. Nem que seja por mágica, tá valendo. As soluções foram as mais esquizofrênicas até as mais sensatas. Me parece muito óbvio, a gente olha o que a Índia está vivendo nesse momento, né? Ontem, a Índia teve 70 mil novos casos. A Índia sozinha, 70 mil novos casos. E, evidentemente, é um país muito pobre, né? Com todas as suas, na verdade, idiosincrasias. É um país riquíssimo, por um lado, está mandando ver internacionalmente na questão de desenvolvimento de softwares, enfim, caminhando muito em várias pontas, mas um país com 1,3 bilhão de pessoas, que evidentemente vive todas as mazelas também de um país muito miserável, de gentes muito miseráveis, né? O que a gente está enxergando lá é que quando, num primeiro momento, chegou a pandemia lá, eles se fecharam com um lockdown muito duro, e aquilo conteve, né, meu Deus, acho que mais de 100 dias, conteve a disseminação do vírus. E o que a gente vê nesse último mês é uma escalada com a abertura, assim como a Argentina está vivendo isso, assim como o México já é terceiro no mundo em quantidade de mortos também. Também conseguiu segurar e não conseguiu ir voltando, né? Eu quero perguntar de vocês, assim, tá valendo tudo para isso? Nós temos que deixar valer tudo? O Henrique é muito crítico em relação ao kit esse. Será que nós não temos que poder dar autonomia para as pessoas escolherem isso como forma, para que nós não tenhamos uma revolta popular no momento seguinte? Não é legítimo que o SUS pague esses remédios, que talvez não sejam realmente a cura, mas que ofereçamos isso para pessoas que acreditam e considerando que algumas desses remédios, de fato, não estão sacramentados, que não tenham algum efeito. Um já está negado, mas todos os outros existem possibilidades, estudos científicos em aberto, ou algumas tendências de fechados. E aí entra, claro, essa questão toda envolvendo Itajaí, né? Desse médico que é um médico cardiologista, é um médico infantil, pediatra, né? Pediatra homeopático, né? E que tá da cânfora à ozonoterapia por via retal. Olha, quando a gente acha que a gente já viu tudo, já sofreu tudo nesses últimos quase 150 dias, vem mais um chute no estômago. Exatamente. Quem pega aí? Vou lá, então. Rodrigo, se tu me permite, eu acho que esse debate infernal que se instalou aqui no Brasil sobre a questão da cloroquina, como várias outras coisas na nossa política brasileira contemporânea, é uma cópia meio vira-lata, né, uma importação meio sem vergonha de um discurso picareta que veio dos Estados Unidos.
Então, o Trump achou que esse era um bom jeito de criar um diversionismo na política norte-americana, e o nosso idiota em chefe aqui, que vive de copiar a matriz, né, o ídolo dele lá, ao ponto de ter chegado uma vez num encontro internacional para ficar parado uma hora numa fila para chegar no ouvido do cara e dizer I love you. Então, é um sujeito que, não sei, falta ali um... Eu não sou dessa área psiquiátrica, da psicologia, então eu não posso, né, não posso auxiliar naquele caso ali, mas alguma coisa de errado não está certo naquela cabeça. Então se estabeleceu esse debate infernal da cloroquina, que está completamente mal colocado no nosso país. Porque uma coisa é a liberdade de um paciente, tendo prescrição médica, se valer de um determinado medicamento que por algum motivo ele acha que pode ajudar, ou que também, se não tiver grande eficácia, mas atrapalhar não vai. Se tiver o acompanhamento médico e se tiver uma prescrição médica, por que não? Então não se trata, e isso é uma falsidade no debate, de achar que é um debate sobre a proibição da cloroquina. Não é isso. É claro que não tem que proibir. Agora, a partir do momento em que você se filia ou que você se cala ao discurso de que a cloroquina seria uma espécie de cura mágica para a Covid, você está agindo como um canalha que se presta a ser um agente de desinformação com grave prejuízo para a sociedade, ou, no mínimo, um idiota útil. E isso tem consequências reais, graves. Não se trata de um debate perfunctório, não se trata simplesmente de uma briguinha de redes sociais. As consequências reais disso na vida da população são muito graves. Hoje nós temos nada menos do que 19% da população brasileira que acredita de pé junto que a cloroquina é a cura efetiva da Covid-19. E é claro que se 20% da população está convencida de que já existe uma cura barata circulando no mercado, a forma como essas pessoas vão se comportar no seu cotidiano e a resposta estratégica que elas vão dar em relação à pandemia é totalmente equivocada. Porque quando nós temos informações falsas, quando nós temos informações equivocadas, a gente age com base nessas informações que não refletem a realidade. Então, as consequências de a gente endossar ou de a gente se calar por um discurso de desinformação desses é muito grave. Essa é a minha crítica. Rodrigo. Não, isso é bem pertinente, e essa questão toda que envolve justamente os debates, né, em torno de determinados assuntos, o caso da cloroquina ou o caso dos tratamentos, como o Henrique colocou, possibilitam mostrar como foi nos últimos anos tem se debatido, especialmente aqui no Brasil, mas a gente pode pegar casos em outros países também, aquilo que envolve diretamente a nossa vida. É uma dicotomia, é uma briga, a gente pode usar o termo grenalização das coisas, né? E às vezes os fundamentos são em torno de, não de comprovações, no caso, por exemplo, de uma comprovação científica, dos especialistas que digam, não, isso não está efetivamente, não cura, mas pode ser utilizado. Não, se transforma em um instrumento de uma ideia. Nesse caso aqui, a gente tem uma percepção que veio realmente dos Estados Unidos e acabou sendo aplicada aqui por parte do nosso fake dente, isso de fake, okay. Né? Mas que automaticamente mostra como a nossa própria sociedade ela encara os nossos problemas, né? Não procura ir a fundo nas discussões, não, é coisa muito irracional às vezes, né? E além disso, a gente ainda permanece com uma mania, né, que isso é nessa coisa quase que um sebastianismo de ter que criar heróis e mitos, e o que determinado diz é a verdade absoluta. O que A ou B dizem é essa verdade. E o que os outros que realmente se dedicam e que fazem um aprofundamento sobre determinadas questões, como, por exemplo, na parte da medicina, na ciência, ou na parte do direito, né, que realmente dedicam sua vida a isso, são invisibilizados. Não tem um espaço, muitas vezes, ou quando tem um espaço, mas sempre, não, mas eu acho isso e não interessa o que tu diz. Então, a gente tem justamente essa problemática, né, que as coisas são levadas pelo achismo. Esse achismo abre um espaço para uma discussão, uma imposição de uma ideia ou de uma percepção por parte de quem tem poder de aplicar isso, e a gente pensando nos nossos níveis de governo, e
possibilita uma coisa extremamente ruim para a sociedade, que é de não ser autocrítica nem crítica, né, aqueles que são, na verdade, eleitos para nos representarem e fazerem algo por nós que eles têm o poder de efetivar. Então, eu sempre digo isso, o nosso grande problema enquanto Brasil, além de divinizar aqueles que não tem que ser... A classe política não tem que ser divinizada. Começa por aí. A gente tem que perceber o papel que esses agentes públicos que são eleitos têm na sociedade, mas não para divinizar. E a partir daí também pensar que nós precisamos de uma racionalidade para discutir os nossos problemas enquanto país. Enquanto a gente estiver nessa granalização e ficar nessa coisa de não é o que está sendo testado e se comprovado, mas é o que eu acho simplesmente, e o outro ou os outros não me interessam, a gente vai continuar vivenciando esses problemas e que estão trazendo consequências seríssimas, porque não são apenas, como muita gente diz, não estou perdendo amizade ou perdendo status na rede social. Não, são vidas que estão se perdendo. São no mínimo 100 milhões. Fora os casos que não foram notificados ou que ainda vão entrar. Então, nós também somos responsáveis por isso. Então, pegando bem esse meandro de desde as autoridades, essa maneira de falar com as mãos, essa coisa meio italiana, desde as autoridades, passando por cada um de nós. Que quando a gente irracionaliza o papel, né, da classe política, transformando numa paixão, uma coisa desvairada, acontece isso. Fala desse nascimento fala dos nascimentos dos mitos aí, desse sebastianismo, aonde vem esse termo, doutor Rodrigo. Explica para nós que somos meigos. Sim, não, é que na verdade isso é até uma tradição portuguesa, né, de um jovem rei, o Dom Sebastião, que morreu numa batalha e que muitos acreditavam que ele voltaria, né, dos mortos, tal qual uma fênix lá no Egito, para levar Portugal, né, a ser uma potência mundial. Na verdade, não aconteceu isso, né? Ele não ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, né? Mas eu acho que não. Eu não acredito muito nessa parte. É outro personagem que ressuscitou ao terceiro dia, segundo os relatos, mas que exatamente isso. E essa coisa que nós temos muito, assim, de não só aqui no Brasil, mas pensando no Brasil, de transformar, né, aqueles que estão principalmente com destaque maior em mitos, em figuras que merecem um patamar de divindades. E não deveria ser assim. Mas a gente acaba fazendo isso no cotidiano, até mesmo com aquela coisa, mas eu não esperava que fulano fizesse isso, não sei o quê. É porque a gente também tem essa coisa de esperar dos outros e projetar nos outros aquilo que nós queremos. Não é bem assim, cada um é do seu jeito. Filosofia demais agora, acho que é o problema da tese. Chega uma hora e começa daqui a pouco até... Gente, uma curiosidade a respeito disso que a gente falou. Perfunctório, que tem pouca utilidade, ligeiro, superficial, que se faz de modo rotineiro em cumprimento de obrigação. Eu tive que ir atrás da expressão perfunctória que o doutor Abel falou. Cara, só um pouquinho que eu vou anotar aqui. Eu acho que eu vou usar em algum lugar. Isso é bullying, viu? Só para ficar registrado aí. Isso é bullying e tá filmado. Vocês se cuidem. Preclaro, ínclito e conspícuo, doutor Henrique. Olha, a sua presença alumeia a nossa vida. Paulo Daniel. Nem tanto. Tu sabes que em Portão, e o vírus, aqui cidade vizinha, na década de 60, teve um político que foi elogiar um professor em cima de um palanque, que era candidato a vereador. Este homem tão sábio, esse homem cheio de complexo. Quis falar bonito, se derrubou e derrubou esse o colega. Homem cheio de complexo. Aí eu olhar, tava o cara assim. Ô, Paulo, e esses tratamentos profiláticos versus esses tratamentos prometidos aí
lá pelo prefeito de Itajaí, hein? Dá para acreditar que isso seja uma proposta séria? Cara, eu fui atrás da tal da ozonioterapia. Tem um amigo Ozono. nosso... Ozonoterapia, enfim. Ozono, tem gente usando ozônio, mas é ozono. É Com ozono? ozônio. O nome é Ozônio. ozônio. Enfim, a terapia com ozônio... Vai ter então, alguém né? com esse nome ainda. Vai, com certeza. Com certeza. Ozônio, meu filho, sai da chuva. Né? Cara, eu fui atrás da tal da ozonioterapia, a terapia do ozônio, e tem um amigo nosso em comum aí que também o pai dele teve câncer, teve aplicações disso, reduziu horrores à dor, mas o que eu vi, assim, a comunidade médica falando, olha, a ozonoterapia, ela existe, ela tem, sim, mas não se vê significativamente nada que possa ser aplicado a essa situação. Cara, é o mesmo caso da cloroquina, da ivermectina, as pessoas levantarem essas coisas como mágica. A gente está buscando, como o Rodrigo falou, um sebastianismo. Vai surgir alguém com uma solução mágica, né? E que a cloroquina vai resolver todos os males, a ivermectina, o ozônio, enfim, né? Cara, se o meu médico me receitar ozônio para alguma coisa, para alívio da dor, alguma coisa, bom, ele vai ter alguma base para isso. Se o meu médico, eu ficar com Covid-19 e os meus sintomas, a minha vida, né, médica, o meu percurso como ser humano, indicar que se aplicar a tal da cloroquina haverá resultados positivos, é uma coisa. Ah, não, mas eu sou cardíaco, eu sou hipertenso. Não vai usar. Ah, eu tenho angina, não dá para usar. Eu tenho problema de fígado, não dá para usar. O problema é essa generalização e aí surgir as curas mágicas, né? Já me falaram, tem um senhor perto da casa da minha mãe que ele toma cachaça com alho para tudo. Eu estou esperando ele começar a vender essa ideia também para isso. Mas, Rodrigo, eu estou patenteando até aqui, viu? Um material, sabe? Que eu queria ver assim, se eu podia, né, de repente até achar uma forma de publicizar isso, comprar um reclame aí na Vale TV, que é esse aplicador. A gente está adaptando aqui um bico de acordo com, né, as condições do usuário. As particularidades, né? As particularidades. E dizem também que, dependendo do tipo de aplicação do ozônio, ele tem o mesmo efeito do gás hélio. Tu muda de voz e passa a dar risada. Ô, Paulo, eu já vi, eu não vi com nenhum familiar, mas com um conhecido, o uso da ozonoterapia como uma câmara, né? Uma câmara onde tu entra e o diabético que tem uma ferida, uma cirurgia, teoricamente, 10, 15 sessões ali de muitas horas, ajudariam a cicatrização. Parece que faz muito sentido, né? Agora, fora isso, não tem nenhum estudo no mundo inteiro com qualquer tipo de conclusão favorável, nada escrito. Viral, não, nada escrito viral. Nesse sentido. 10 sessãozinha, nego. 10 sessãozinha, tu vai lá, vai ser por via retal, né? O prefeito dizendo, cara, e ainda tem o sotaque, né, catarinense nessa coisa toda que parece que é a cereja no bolo. 10 sessãozinha, você vai lá, vai colocar. Caninho fininho. Caninho fininho. Não dá incômodo nenhum. Não dá incômodo nenhum. Eu acho que ele, sei lá, né? Vai saber se ele já fez ou não, né? Ele pode ser adepto. Mas ele é de médico, cara, ele é médico. Ô, Rodrigo, fala, Henrique. Se tu me permite a observação, não posso deixar de observar, né? Professor Paulo Daniel afirma que não utiliza, né, o tratamento, mas acabou de comprovar que tem em casa todo o equipamento. Rapaz, a gente nunca sabe o dia de amanhã, Henrique. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. No caso, a gente não sabe como foi teu dia ontem também, Paulo. No creio las brujas, pero que las hay. Sabe que eu te amo, né, Paulo? Eu achava que o fim dos tempos, e acho que em alguma época da humanidade, a humanidade achou que seria ali entre mouros e cristãos, depois talvez entre católicos e evangélicos. Entre muçulmanos e cristãos, ultimamente, de novo, surgiu. Agora, mais recentemente, entre cristãos e evangélicos, né, Paulo? Não só...
Chegamos a pensar, talvez, que fosse entre comunistas e capitalistas, né? A Guerra Fria, o time lá de 1960, na disputa dos mísseis, ficou pertinho da meia-noite, né? Aquele drama, aquela história que, puxa, foi séria demais. Eu quero saber de você se as eleições no Brasil este ano será entre cloroquina e não cloroquina. Como será o fim dos tempos dos políticos em 2020, Henrique Abel? Olha, esse é um cenário muito em aberto, até porque ainda não está bem claro em que medida a influência muito grande do panorama das eleições norte-americanas, se vai haver tempo de se exercer alguma influência ou não no nosso sentimento de época aqui, e que sempre influencia o comportamento do eleitorado nas urnas. Com certeza, o resultado das eleições norte-americanas deste ano vai influenciar as eleições presidenciais de 2022. Não sei se vai dar tempo de ter algum reflexo, ainda que pequeno, nas eleições deste ano aqui no Brasil. Eu vejo que nós temos aí uma situação particularmente apreensiva, na medida em que nós temos prefeitos que estão lidando com uma crise sem precedentes na história contemporânea, que é uma crise que ela surge como uma crise de saúde, né? Ela é uma crise sanitária na origem, mas ela traz no seu bojo uma crise social, uma crise econômica e por assim diante. E ao mesmo tempo que estão precisando dar respostas sérias e responsáveis para essa crise e para as crises que vêm a reboque, precisam pensar estrategicamente em termos político-partidários. E muitas vezes isso acaba gerando um curto-circuito, onde o gestor público precisa daqui a pouco até cair em contradição, ou voltar atrás em certas posições, ou se flexibilizar de uma maneira negativa, para poder se manter em contato com parcelas importantes do eleitorado. Me preocupa muito, por exemplo, que o sistema de bandeiras do Rio Grande do Sul, que começou muito elogiado, tenha se desconfigurado, não apenas por limitações ou falhas ou coisas que ele poderia já ter no começo e que seriam objeto de melhorias progressivas, mas ele se descaracteriza, sobretudo, porque ele não consegue sobreviver a esses ataques externos de interesse do setor econômico. E sem querer dizer que essa pressão econômica ela é ilegítima, muito dela é absolutamente legítima. Todos nós estamos preocupados com o setor produtivo, todos nós estamos preocupados com os prestadores de serviço, com o comércio, etc, etc. E nós gostaríamos que fosse possível normalizar o cotidiano econômico das comunidades o mais rápido possível. Só que há uma maneira responsável de fazer isso e há maneiras que são simplesmente de você achar que, por decreto, nós podemos fazer o vírus desaparecer. Se todo mundo acreditar que o vírus passou, o vírus vai passar. E não é assim. Isso é uma espécie de pensamento mítico-mágico, que foge da racionalidade. Então, esse tem sido um grande problema. Eu acho que as eleições aí são um fator ainda de grande indeterminação. Vejo pouco espaço até o momento para um avanço dos partidos de centro-esquerda e de esquerda. Eu acho que o grosso do espaço político vai ser disputado por partidos de direita e de extrema-direita. Nós podemos observar que nas eleições de 2016 nós tivemos um avanço muito grande de partidos de centro-direita e de direita nos municípios, grandes vitórias nas eleições municipais, e o que eu vejo é agora uma migração mais à direita, em que essa centro-direita e a direita vai dividir espaço com um avanço significativo de políticos com bandeiras alinhadas ao bolsonarismo e de extrema-direita, com tratamentos, visões pitorescas sobre a realidade do vírus, teorias conspiratórias, curas mágicas para a Covid-19, endossando discursos de fechamento para fechar instituições, para interditar o Congresso, para fechar o STF, aquele discurso antissistema de tem que tocar uma bomba e tudo e começar de novo. Então há muito disso ainda. E vamos ver, é uma indeterminação muito grande, porque, por um lado, o bolsonarismo acumula uma rejeição significativa para um governo que ainda não fechou 2 anos em vigor. Por outro lado, é um governo que tem, principalmente aí, talvez de 2 meses para cá, está sabendo sobreviver, jogando um pouco melhor o futebol político, constituindo um certo centrão
né, fazendo ali uma retaguarda política e que, de algum modo, embora não tenha proporcionado resultados econômicos e sociais dignos de nota, mas está conseguindo manter uma certa popularidade, sobretudo entre o eleitorado de classe mais baixa, por causa, e aí é uma ironia muito grande, né, por causa justamente de políticas de cunho assistencial. Porque, em tese, nós deveríamos ter agora o governo economicamente mais ultraliberal de todos os tempos, que rompesse com todas aquelas heranças assistencialistas do perfil social-democrata dos anos de governo petista. E, na verdade, não é isso que nós estamos vendo, que quer por limitações do próprio bolsonarismo, porque o Bolsonaro é muito antenado com a noção de que ele precisa manter a fidelidade de pelo menos 30%, 40% da população. Ele pode ter uma rejeição grande, mas ele não pode perder a base. Ele é muito antenado nisso. E segundo, pelas implicações da própria pandemia, que tornaram muito difícil a realização daquele ultraliberalismo prometido originalmente pelo Guedes. Então, paradoxalmente, nós estamos tendo um governo que consegue se sustentar em termos de aprovação com o eleitorado mais baixo, justamente porque lança mão de políticas assistencialistas que no começo seriam impensáveis para um governo que se anunciava como sendo economicamente ultra-neoliberal. Então, são essas idas e vindas, essas contradições que fazem também muito do futebol político na prática. Mas, doutor, aí existe um espaço, falaste da limitação da esquerda ou da centro-esquerda para se caracterizar, mas existe pelo menos aí, vamos lá, 25% que foram os eleitores, 25 não, do Haddad foram, falando em Novo Hamburgo, 25% dos eleitores foram Haddad, mas em âmbito de Brasil tu fala ainda em mais de 40%. Existe um reduto que talvez tenha também tido uma guinada ainda mais à esquerda a partir desse movimento como um contramovimento. Sem dúvida, como um movimento de eleitorado. O que eu não tenho visto é a construção de lideranças e de estratégias político-partidárias, sobretudo de partidos fazerem alianças e composições que possam capitalizar isso na forma de candidaturas com chances reais de vitória. Claro, eu acho que nós vamos ver que em certos lugares nós vamos testemunhar algumas vitórias impressionantes e talvez imprevisíveis de partidos e de candidatos de centro-esquerda e de esquerda. Mas a impressão que eu tenho até o momento é que vai ser uma onda minoritária e que ainda vai ser preciso talvez mais anos, né, para que a esquerda possa capitalizar todas essas contradições e decepções e as promessas não cumpridas do bolsonarismo e transformar isso num projeto coerente de oposição com chances reais de vitória nas eleições, depois para governador e depois para presidente da República em 2022. Paulo, Rodrigo e Dr. Henrique, nós que gostamos, estudamos um pouquinho de história, eu e o Henrique, acho que os senhores que se ativeram mais a isso, a gente percebe o mundo em 2020 talvez nos seus melhores momentos ao longo de sua história, né? Que é desde sempre uma história muito conflitada, né? Eu acho que os últimos 40 anos, vamos puxar de 80 para cá, uma certa estabilidade, a queda do principal inimigo, que era o comunismo, né? A queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim. De fato, a humanidade vem surfando numa onda vibracional muito positiva. Talvez a Era de Aquários tenha chego. Não sei se tivemos antes uma história tão conflitosa quanto isso. Novamente agora, a gente vê que o mundo ainda continua rachado, porque esse fenômeno não é só nosso brasileiro. É um fenômeno que a gente está vendo a extrema-direita fazendo mobilizações públicas. Vamos lá, não é extrema-direita, porque é maldade atribuir o nazismo à extrema-direita. O nazismo é uma outra coisa que pode estar alinhada à extrema-direita. Nazistas, né, neonazistas, nas ruas, em grande quantidade na Alemanha. E esse movimento está na Europa, está na Ásia, está na América do Norte, na América Central, na América Latina, nas principais povos africanos nem se fala, brigam desde sempre, nunca não pararam ainda, né? Aí traz isso para nós aqui, quero provocar essas duas análises, lá e cá. Se fala de uma eleição municipal na nossa cidade de Novo Hamburgo, na nossa região, também de uma tentativa de polarização. Todo mundo vai puxar o discurso da população, dessa
dessa tentativa de jogar para as extremas como uma forma de fisgar o seu eleitor para si. Mas também não é uma novidade, né? Isso a gente viu ao longo da história eleições cruéis, disputadas, brigadas, às vezes com sangue, também não é exatamente uma coisa nova aqui na nossa região, né? Fala um pouquinho sobre isso, senhores. Eu posso? Só bem Por favor. rápido. Rodrigo, uma coisa que eu discordo é isso assim, depois que caiu o muro e tal, inimigo que se tinha, que era o comunismo, que no fim da Guerra Fria a coisa ficou meio good vibes. Cara, o que a gente viu depois de 89 é, ao invés desse conflito mundial que caracterizava a Guerra Fria, nós temos os conflitos fragmentados pelo mundo inteiro. Nós vamos ter os Balcãs na década de 90, é um banho de sangue, a Iugoslávia, a Bósnia, Sarajevo, ali toda a região, Montenegro, a Albânia, enfim. Do outro lado, o Oriente Médio, desde a década de 80, que nós temos a guerra Irã-Iraque, nós temos os conflitos no Líbano, ou seja, nós temos na África, a África é tomada de guerrilhas com a queda do muro e o fim da polarização. A gente deixa de ter aquelas guerras coloniais que nós tínhamos nos anos 60, em que se colocava também, né, por exemplo, a Frente Nacional de Libertação de Angola, a Frelimo em Moçambique, apoiadas pela União Soviética, e Portugal, apoiado pelos Estados Unidos, sendo armado, inclusive, com jatos e caças norte-americanos. O que a gente vai ver ali é a volta ao estamento quase que tribal, às raivas, os ódios mais primitivos, né, dentro dessas populações, seja na Europa, com sérvios, bósnios, um horror aquilo, seja na África, seja no Oriente Médio. Então, eu não vejo o mundo muito good vibes desde o século XVII, cara. Eu sou meio pessimista com essa... Porque, assim, há sempre esse discurso, né, no final do século XIX se colocava a bela época europeia, a belle époque. Nós não temos nenhuma guerra. Entretanto, na década de 70, de 1870, na Índia, a gente vai ter 3 milhões de mortos de fome. Nós vamos ter 600 mil mortos de fome no Nordeste brasileiro, algo de 60 mil, agora não lembro as estatísticas, por causa da seca. Então, E isso é a primeira parte, então. Mas a segunda é que, sim, nessa eleição, as eleições municipais, eu acho que vão ser a base total para o que virá em 2022. Nós vamos ter candidatos de centro-direita tentando arrebanhar o bolsonarismo e os outros discursos de direita e extrema-direita, e candidatos de centro-esquerda tentando capitalizar também em cima dos contrassensos, do paradoxo do que é o bolsonarismo, né? Então, isso a nível municipal em Novo Hamburgo está muito claro. Nós temos extrema-direita, direita, centro-direita, centro-direita agora começando também, né, a estender, né, a ceder espaço para o discurso também, para também angariar esse rebanho para si próprio, e correndo por fora, esquerda, e uma esquerda mais combativa, que seria hoje o PSOL e as suas candidaturas, e o candidato do PT, que também vem correndo por fora, também tentando arrebanhar, né, esses setores descontentes com o bolsonarismo. Acho que vai ser a base disso. O resultado das eleições municipais esse ano vai desenhar, eu digo, mais do que 2022. Eu digo que vai desenhar o que pode vir a acontecer no final desse ano, no começo do ano que vem. A gente já teve discursos aí golpistas de intervenção, então preparem-se. Será uma guerra cloroquínica, Paulo Daniel? Será uma guerra cloroquínica, né? Levantar-se-á a cloroquina como se fosse o ostensório, e a população assim o dirá: vivas ao candidato e morras ao opositor, né? Como Rodrigo. Se fazia lá na época que o Rodrigo está tão bem descrevendo na tese dele, que a gente está louco para ler, né? É isso, Rodrigo? Não, assim, a gente às vezes não se dá conta, e agora pensando um pouco historicamente, como as eleições nos municípios, elas têm uma importância, porque elas, ao mesmo tempo que elas recebem influência
do Estado em nível federal, elas também servem como instrumento para direcionamentos nesses níveis de Estado e de federação, né? E pensando um pouco, né, no que tanto o Henrique como o Paulo comentaram, né, fica mais visível ainda como, pensando até um pouco nas coisas da esquerda, né, porque a gente fala muito da direita, mas como a esquerda, ela, vamos usar um termo não muito acadêmico, ela rateou, né, nos últimos anos em não pensar em duas coisas, né, a capacidade de articulação em torno de, não só de nomes, mas de projetos, realmente um projeto para conseguir levar em diferentes níveis as suas propostas, né, para o campo mais progressista, então é também muito fragmentado e muito, às vezes, assim, até com personagens mais extremistas, e ao mesmo tempo se manter em torno das mesmas lideranças, né? A gente, que nem eu trabalho um pouco mais de história política, assim, é aquela velha história do pensar o Rio Grande do Sul lá do século XIX, final do XIX e século XX. Tu tinha o Júlio de Castilhos, né, que morre com 43 anos com câncer na garganta, né? No local, inclusive, onde hoje é o Museu Júlio de Castilhos, tanto que e lá a mulher dele se matou, inclusive, depois. E há quem diga, só um parênteses, que já viram o casal Júlio e Honorina de mãos dadas andando pela casa. Mas esse é outro detalhe. Depois veio o Borges de Medeiros, mas se cria o mito do Júlio de Castilhos, o patriarca da República no Rio Grande do Sul, orientava aquelas gerações, depois o próprio Borges de Medeiros, 40 anos mandando. E ali há uma renovação, né, a partir daquela geração Getúlio, João Neves Afontoura, esse grupo ali que vai chegar ao Estado Novo, mas com as mesmas ideias, né, o Estado Novo, a política do Vargas foi um castilismo e borgismo, principalmente o castilismo, né, o autoritarismo na República. E isso acontece um pouco com essa esquerda também, quer dizer, surgem outros nomes em nível, pensando agora em nível nacional, não, mas é Lula, ou é fulano, quer dizer, não há uma renovação também, e isso interfere nos municípios, interfere nos estados, quer dizer, a gente pensar quem são as opções de esquerda, mas dos nossos municípios, e lembrando que existem locais aqui na nossa região que uma esquerda, ela não tem um espaço muito grande, quer dizer, ela consegue eleger vereadores, mas nunca elegeu efetivamente prefeitos, por exemplo, né? Que há um perfil, a gente tem que pensar, além de tudo, no perfil das nossas comunidades, quer dizer, cada região, cada município no nosso Vale dos Sinos tem suas características próprias, e isso vai interferir também no perfil dos próximos prefeitos, se vão ser eleitos ou reeleitos, ou enfim, o que vai acontecer. E, como foi dito antes, não vai ser apenas 2022, é o final desse ano, início do próximo ano, é que a gente vai ver como socialmente vão haver discursos ou mais moderados ou mais radicalizados, né? E, além disso, sem esquecer o papel das mídias e das redes sociais agora nas eleições. O que isso vai interferir? Se em nível nacional a gente teve a força das redes sociais, né, que repercutiram nas eleições e nos rumos que foram tomados nessas eleições de 2018, agora mais ainda, porque é diretamente no cotidiano, é aquilo que está mais próximo de cada um de nós. E é aquela história. Eu não conheço exatamente o perfil do Lula, do Bolsonaro, não sei, ou do Ciro Gomes e tal. Mas eu sei quem é o fulano que vai se candidatar a vereador. Aqui eu sei esse podre dele, isso aqui eu vou lançar. Quer dizer, vai se tornar ainda mais forte isso. Mas se não esse houver um assunto certo nós controle. estamos só começando a discutir, teremos longos meses pela frente, Sim. até chegar ao dia 15 de novembro, quando a gente vai poder escolher os nossos próximos governantes e, bom, já começar a projetar, porque 2022 já começou. Henrique, alguma pauta, algum assunto para fechar essa fala do Paulo e do Rodrigo? Não, apenas para rapidamente dizer que eu concordo com a leitura do Paulo, né, no sentido de que a gente às vezes erra ao
querendo ou inadvertidamente idealizar, de certa forma, o passado. A verdade, o Paulo tem muita razão nisso. Existiram pouquíssimos períodos na história de good vibes, de prosperidade e felicidade generalizada, de faça amor, não faça guerra. São pequenos períodos. Só rapidamente, porque eu sei que nós já estamos com o tempo esgotado aqui, mas só para dar um exemplo. Depois que a Europa passa de um primeiro meio século absolutamente monstruoso, sem precedentes na sua história, em que a Europa se destrói como continente, depois daquilo há uma reconstrução e há algumas décadas, né, em que começa a haver o estabelecimento de um estado de bem-estar social, políticas públicas mais voltadas para a inclusão, o fortalecimento de uma classe média. Então você pode dizer que na Europa, ali naquelas décadas do pós-Segunda Guerra, você tem ali talvez 3 décadas, talvez menos do que isso, de uma certa estabilidade. Mas você não pode transformar isso numa generalização para nível de mundo, porque ao mesmo tempo aqui na América do Sul nós estávamos sofrendo com ditaduras militares sequenciais, né? O continente aqui entra num processo de autoritarismo em série. Então, ao mesmo tempo que você tinha um período, né, um certo período de melhorias e um período de uma estabilidade e um período de um humanismo na Europa, como uma resposta a todos os horrores da primeira metade do século XX, aqui a coisa estava terrível. Então você pode dizer assim, você vai falar com um americano, por exemplo, o que é os bons tempos, o que é o período que a América era grande? É os anos 50. Bom, os anos 50 e 60 era uma época que as coisas estavam, de modo geral, caminhando bem na Europa e nos Estados Unidos. Nós aqui estávamos debaixo das botinas do autoritarismo. Né? Então, e mesmo eu costumo brincar que desde que eu vim o mundo desandou. Porque a partir do momento, meu nascimento é de 1981, ele é um pouco depois das grandes crises do petróleo e da OPEP, na segunda metade dos anos 70. A partir do momento em que você tem ali aquela desestabilização na economia americana, que o presidente Carter não consegue se reeleger e que isso abre espaço para o fenômeno Ronald Reagan, basicamente, dali em diante, nós temos um mundo que está enfrentando sucessivas crises. Aí a gente tem uma melhora na situação econômica americana, aí depois a gente tem toda uma crise na América Latina, daí a gente tem uma melhora na América Latina nos anos 2000, aí nós temos a crise de 2008, e agora, pouco mais de 10 anos depois, essa que é a maior crise em 100 anos. Então, só para fazer já o meu fechamento aqui, mas nós temos que conviver com esse fato. Nós somos seres temporais, a gente vive numa história, num trem em movimento, e raramente a coisa foi tranquila nessa viagem. No mais das vezes, essa viagem sempre foi bastante turbulenta, e a gente tem que, de algum modo, dar as respostas, às vezes até meio improvisadas, para os desafios que vão se colocando. E aí a gente não avaliou ainda, né, doutor Henrique, Rodrigo e Paulo, e acho que isso daria alguns programas pela frente, o que os fluxos migratórios que a gente viveu desde o século XV mais intensamente pela cruzada de mares e oceanos, mas que é uma verdade desde sempre, né? Mas o que dentro da globalização eles realmente significam para esses dias em que a gente às vezes quase nem percebe eles, mas são milhões de pessoas do Oriente Médio que ocupam a Europa, são milhares, dezenas, centenas de milhares de brasileiros que ocupam os Estados Unidos, mexicanos que ocupam os Estados Unidos, e que a gente vai enxergar só ali na frente os desdobramentos desse movimento silencioso que o mundo inteiro está vivendo. Paulo Daniel, teu ponto final, Paulo. O ponto final é lembrar que o Instituto Ivoti, junto com o Grupo Sinos, montou um projeto muito bacana chamado Ser Educação, o Instituto Ivoti, o Grupo Sinos e mais uma penca de ótimas parcerias para valorizar a educação, para discutir essa educação em tempos de pandemia. Tem um pequeno videozinho meu de vários professores, diretores, gestores municipais. Tá bem bacana, tá lá no canal do YouTube do Grupo Sinos. E mandar um beijo para a família e um beijo para os meus alunos queridos, que eu tive aula com eles hoje de manhã. É isso para hoje. Rodrigo Santos, ponto final, Rodrigo. Olha só, né, eu acho que esses assuntos eles são bem importantes, e esse debate, e uma coisa que eu sempre digo, é uma forma assim, por exemplo, nós que somos, né, o Paulo e eu na área de história, na área de humanas, são formas a gente poder levar um pouco aquilo que a gente, né, se dedica tanto a pesquisar e tentar contribuir um pouco, é um retorno social daquilo que a gente recebeu, principalmente durante o nosso tempo de faculdade, ou né, poder contribuir de uma forma mais concreta com a sociedade através dessa outra linguagem que são, né, os meios de comunicação.
E sobre a tese, até o final do ano ela vai ser defendida. Até dezembro ela está defendida com Muito certeza. Assim. Espero que seja uma coisa bacana, né? Estou trabalhando para isso. Estamos te aguardando. Acabou de sair, nós estamos gravando agora 18 horas e 5 minutos. Vou avançar um pouquinho no tempo, mas para dar informação das novas bandeiras, né? Novo Hamburgo, a bandeira 7 continua na bandeira vermelha. Região de Lajeados virou de bandeira vermelha para bandeira laranja, e a região da Serra, que vem ganhando no tapetão há algumas semanas, segue na bandeira laranja. Litoral Norte, que havia saído da bandeira laranja, da bandeira vermelha para a bandeira laranja na semana passada, retorna nessa semana para a bandeira laranja. Então, é isso. As preocupações do abre e fecha, com alguma vontade de alguns políticos de flexibilizar, de construir conjuntamente, uma tentativa de construir caminhos para todos nós. Desejando a todos um fim de semana excelente, um feliz Dia dos Pais. Disse no Estação São Léo mais cedo, senhores, que o meu pai deixa alguns legados. Eu não sei se eu terei vida para poder repetir todos os erros do meu querido pai, mas definitivamente não atingirei em tempo todas as suas virtudes. Morro de saudades dele, 22 anos sem ele aqui nesse plano. Abraça teu pai por mim, Henrique Abel, mas acima de tudo por ti. Paulo Daniel não tem mais pai para abraçar, Rodrigo não sei. Rodrigo, tem papai para abraçar, Rodrigo? Não, vai fazer 5 anos que ele partiu. Então, Paulo Daniel, Rodrigo, vamos abraçar os filhos então, os amigos, parentes, e o Henrique faz o dever de casa para nós, dá um abraço muito forte nele, um abraço a todos os pais, obrigado por essa bancada maravilhosa dessa sexta-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente volta na segunda-feira a partir das 21 horas com vocês. Até lá.